Bom, o Brasil é um lixo, tá? E no vídeo de hoje eu quero falar a importância de você não ter diferentes residências, ter diferentes cidadanias, ter o seu patrimônio totalmente eh, em Bitcoin, beleza? Já de cara. E quão importante é a teoria das bandeiras, tá? Bom, hoje, atualmente, eu sou um jovem nascido, criado e vivido no Brasil, tá? E, bom, eu me planejo sair desse país, tá? Talvez morar um tempo fora, tá? Criar experiências lá fora, futuramente voltar, não sei. Mas creio eu que, cara, eu não irei viver 100% da minha vida neste lugar, porque é um lugar totalmente amaldiçoado, tá? Não o lugar em si, mas as pessoas, a cultura, tá? A cultura de funk, a cultura de putas e de luxo, beleza? O Brasil, se você viveu, provavelmente você é um brasileiro, um bostileiro médio como eu. Então não é segredo pra você que, cara, vivemos numa cultura totalmente quebrada, tá? Onde você vai viver numa sociedade de doentes mentais. Quando você quer acordar num domingo e descansar, você vai ter o seu vizinho retardado mental ligando um som, um funk, às 10 horas da manhã, sem respeitar a sociedade, sem respeitar a vizinhança. Você vai ter um caracudo, noia, na rua, sujando todo o seu portão, tá? Metendo lixo, metendo pinos de droga no portão, no chão do seu portão. Não somente isso, mas você vai ter um bando de imbecis, adolescentes, com mobiletes, com motos, tá? Fazendo randandandandan, parecendo um bando de imbecils, doentes mentais, tá? Não só isso, também você vai ter aquelas menininhas que mal conseguem colocar uma roupa para se vestir. Precisa sair na rua procurando uma autoaprovação, tá? Uma autoaprovação de homens, saindo com roupas extremamente curtas, e enfim, tá? É um país que é fudido, tá? Não só isso, mas é um país que as pessoas tratam como luxo você ter iPhone, você ter uma 160 do ano, você ter um carro, tá? E o extremo luxo é você ter uma casa, que nem casa mais é hoje em dia, é um apartamento de 30 metros quadrados, tá? Então esse é o naipe do país que vivemos hoje. Então, grande maioria são fudidos, tá? Então, já deixando bem claro que o ponto não é atacar em si o Brasil, porque o Brasil é um país com o clima bom, com a comida ótima, tá? Só que o problema é as pessoas, tá? Até a fauna brasileira de animais. Cara, o Brasil tem lugares muito bonitos, tá? As praias são maravilhosas, beleza? Só que o complemento de pessoas que vivem nesse país é o que acaba, tá? É o que destrói, beleza? E bom, o que é a teoria das bandeiras? Basicamente, de forma bem resumida, é você ter diversas residências, diversas cidadanias e você não ter o seu patrimônio fixado em um país, em uma economia somente, tá? Por quê? Porque isso vai te proteger de muitas coisas, de muitos problemas. O primeiro é você se residir num país que você é tratado como cliente, não como escravo. Hoje no Brasil vivemos numa ditadura, tá? Vivemos num país que quer te taxar, quer empurrar no seu cu a todo momento, beleza? Seja você rico ou pobre, eles querem te taxar, principalmente se você é pobre, que você não tem saída. Se você é CLT, você recebe o seu salário na sua conta, seu salário já vem descontado um rebanho de imposto, tá? Então você é obrigado a pagar, então você está sendo roubado sim, através do imposto. E não somente isso, é um país que tenta tirar tudo de você e te empobrecer todos os dias, tá? E é um país que não preza não tem perspectiva de sucesso ao longo do tempo. Muito pelo contrário, se você passa os seus anos, os seus meses de vida no Brasil, você vê que a perspectiva é só de sobrevivência. Você não consegue cultivar, você não consegue semear para colher coisas boas. Não, aqui tudo tem que ser curto prazo. Você tem que tentar obter coisas no curto prazo para você tentar ter alguma coisa. Então você não tem perspectiva de longo prazo nenhum. Por quê? Porque a economia desse país é quebrado, tá? A moeda fiduciária não tem poder de compra, tá? E não ter poder de compra é uma das coisas que você influencia a adolescente virar vagabundo, a meninas novas, adolescentes também virar putas e virar essa bagunça toda que é a sociedade brasileira hoje. Beleza? Na minha interpretação. Se você concorda comigo, deixa um comentário no vídeo. Se você não concorda também, foda-se, não importa, tá? Essa é a minha realidade, é o que eu vejo. Talvez você seja aí um multimilionário aí que vive num condomínio fechado aí que é top de linha aí, parabéns. Mas quando você sair pra rua, você vai ver a sujeira que é, beleza? E bom, não somente isso, tá? É importante que
com tudo disso, de ter residência fiscal fora, cidadania, é muito importante, cara. Se você é novo, cara, como eu, se você tem perspectiva de vida, se você é novo, você tem perspectiva de vida, porque você tem tempo. E tempo é o ativo mais valioso do mundo. Então é muito importante que você se planeje melhorias, buscar por melhoria, tá? Eu estou gravando esse vídeo ainda no Brasil, no Bostil, tá? Planejando e montando uma mini teoria das bandeiras, porque eu sou pobre ainda. Infelizmente ou felizmente, a minha realidade é essa. Eu não tenho condição de sair desse país, de viver lá fora, gastar em euro, tá? Gastar, comprar, consumir em euro, beleza? Fora tirar uma cidadania, ficar um tempo determinado em algum país para você obter você conseguir se naturalizar membro daquele país europeu. Isso é muito caro, isso tudo demanda muito dinheiro, então eu não tenho isso não é minha realidade agora, mas é algo assim que eu planejo no futuro, então é algo que eu estudo, é algo que eu quero e que eu trabalho em cima disso, beleza? Então com isso começa o meu planejamento. Se você é um cara que é herdeiro, se você é um cara que tem muito dinheiro, é bom você ter muita sorte, primeiro, tá? Agradeça a Deus, levanta a mão, agradeça a Deus. E segundo ponto, construa sua vida logo, urgentemente, tá? Porque, cara, a agenda woke tá aí, a agenda 2030 também tá aí, tá? Então, as pessoas que mandam no mundo, os governos, os governantes, tudo, as elites globais, melhor assim, elas querem que você não tenha filho, não tenha dinheiro, não tenha riqueza, não seja livre. Eles querem escravidão total, renda básica universal, que, diga-se de passagem, o Brasil é extremamente forte nisso, tá? Com um monte de auxílio, seja Bolsa Família, Bolsa Gás, a porra toda, tá? O Brasil é muito forte em propagar a mensagem de renda básica universal, é o que vai salvar as pessoas, sendo que não é, tá? Isso é pensamento, isso é atitude de socialismo puro, tá? E já foi comprovado diversas vezes, se você consegue pensar e raciocinar, você vê que socialismo não dá certo, o que dá certo é livre mercado, tá? Ou suposto aí capitalismo atual, que, cara, diga-se de passagem, não temos capitalismo algum, tá? Não existe capitalismo hoje, beleza? Não existe. Porque capitalismo é livre mercado, beleza? É basicamente isso. E não existe livre mercado hoje, tá? O que manda hoje são as grandes corporações, tá? As grandes corporações são amigas e estão infiltradas na política, e as outras pequenas empresas que estão tentando crescer não conseguem por tantas regulamentações, por tantos problemas. Não é à toa que, se for para você montar um banco hoje, se você quiser montar uma pirâmide, um sistema que dá golpe em pessoas, tá? Que propaga mentira, que nada mais é o banco, tá? Se você não sabe, se você criar um banco hoje, você não vai conseguir, porque o tanto de regulamentação para você criar um banco é gigantesca, que você não consegue sendo um brasileiro comum. Você tem que ser um cara muito inteligente, você tem que estar infiltrado. Não é à toa que o nosso grandíssimo Daniel Vorcaro, ele não montou um banco, ele comprou um banco e mudou o nome, tá? Ele comprou um banco que estava prestes a falir, para o quê? Para ele entrar no sistema sem precisar de regulamentação, já que ele comprou um negócio totalmente pronto e validado. Ele foi inteligente, ele comprou algo que estava prestes a falir, então comprou barato, e vendeu mentira, prometeu coisa, no final entregou nada, entregou dívida e um golpe gigantesco, um rombo aí nos cofres aí do FGC, que, cara, não vai dar merda no Brasil, porque os políticos vão imprimir muito dinheiro, mas a longo prazo vai dar merda sim, tá? É fato. Então, chegamos aí já em 8 minutos de vídeo, eu consegui resumir um pouco dessa bagunça que acontece no Brasil. E bom, já dei também a saída, tá? Teoria das bandeiras, irmão, não tem jeito, é a melhor solução, tá? É você ser residente em um país que te trata como cliente, é você conseguir tentar tirar a sua nacionalidade, a sua naturalização em outro país, tá? A sua nacionalidade, ou seja, você pode nascer brasileiro, mas você pode se naturalizar espanhol, italiano, maltês, se eu não me engano, e irlandês, se eu não me engano. Tem mais um monte de outro país também, um monte de outros países aí também. Mas os que eu conheço são esses. Ambos gastam em euro, então são países caros, tá? Então não sei o que seria melhor para você, tá? Eu estudo a parte da Espanha. Espanha é um socialismo puro? É um socialismo puro. Tá? É altíssimo imposto? É altíssimo imposto. Só que ela precisa só de 2 anos que você fique lá de forma legal, tá? Com vistos legais, que você consegue se naturalizar espanhol. Você consegue obter um passaporte europeu que, diga-se de passagem, é um dos melhores passaportes do mundo, que te dá acesso a qualquer país do mundo,
tá? Inclusive os mais altos, os de mais altos níveis. Então, a Espanha eu considero ser um dos melhores lugares pelo o tempo ser pouco. Se você for para Malta, se não me engano, é de 5 a 7 anos. Itália é mais de 5 anos. Irlanda também é mais de 5 anos, então a régua mínima é essa. Então, para o curto prazo, é Espanha, tá? E aí você pode se naturalizar um espanhol, obter um passaporte europeu e você pode ser residente fiscal em um Paraguai da vida, que é um país que está com uma perspectiva de crescimento gigantesca, tá? Que é um país que, cara, apesar aí de tomar algumas certas atitudes aí contra a cripto, que, cara, diga-se de passagem, é normal, tá? Governos e políticos vão querer te controlar, tá? Seja o mínimo possível ou o máximo possível, vão querer ter um controle sim, tá? Porque político é isso, beleza? Política é controle dos indivíduos pacíficos, mas, enfim, o Paraguai vem se tornando e se mostrando aí ser um lugar de refúgio para os grandes ricos, tá? As pessoas que querem economizar em impostos, já que lá você tem uma regulamentação que é muito vantajosa, já que toda a renda do exterior você não é obrigado a pagar nada de imposto, tá? Então, se você é residente fiscal no Paraguai e você tem uma empresa fora do Paraguai ou até mesmo na internet, você não é obrigado a pagar, você paga zero imposto, tá? Porque a regulamentação deles lá funciona dessa seguinte maneira. Se eu não me engano, o Panamá também é uma boa saída, tá? Mas não pesquisei. Falo do Paraguai porque é dos mais famosos, vejo grandes bitcoiners aí indo para lá, então é o que eu mais acompanho, tá? Então, acredito eu que para se naturalizar Espanha, 2 anos legalmente, residência fiscal Paraguai, ou seja, você vai utilizar a Espanha como um trampolim para você subir e conseguir obter o passaporte europeu, tá? Que é o passaporte um dos melhores do mundo, e você vai utilizar o Paraguai para você se estabilizar fiscalmente, tá? Então você vai utilizar o Paraguai para você se estabilizar fiscalmente em questões de impostos, tá? Ou seja, economizar impostos, tá? Ou pagar zero de impostos, tá? E tem outras maneiras que você pode utilizar de abrir empresas, talvez em paraísos fiscais, Geórgia, Curaçao. Disso eu não manjo muito, tá? Confesso. Mas deu para entender? Acho que falei até um pouco demais já. E bom, a maneira de você navegar, cruzar fronteiras e você ter o seu patrimônio de uma maneira protegida, tendo teoria das bandeiras, que é basicamente você tendo uma naturalização ali, você ser residente fiscal ali e você ter a sua riqueza aqui, é utilizando o Bitcoin. Porque o Bitcoin é uma moeda que funciona através da internet, ela é descentralizada, ou seja, nenhum político põe a mão, ninguém põe a mão, caso você não queira dar, tá? Ela é escassa, tá? Ou seja, tem um sistema de escassez que de 4 em 4 anos corta a recompensa dos mineradores pela metade. Ou seja, cada dia que passa, haverá menos bitcoins. E o Bitcoin se prova ser a moeda aí mais fácil de você ser transportada, tá? Já que você não paga, você cruza fronteiras, você cruza oceanos sem pagar R$ 1 de imposto, R$ 1 de IOF, tá? E nenhuma taxa. Porque você não precisa fornecer dados a ninguém. Você viaja com as suas palavras-chave na cabeça, suas chaves privadas. Chegando lá, você compra um dispositivo para acessar essas chaves privadas e, ótimo, converte em USDT, joga para uma Wise, joga para uma Nomad via USD e você tá neném. Ou você vende Bitcoin para um P2P e recebe USD na sua Wise ou na sua Nomad. E aí você tá neném. Cartão Wise Nomad, você compra e usufrui do seu dinheiro nesses outros países aí que existem para nós libertários aí se prosperar, beleza? Mas é isso. O Brasil é um lixo. Teoria das bandeiras é a solução. E mais pra frente terá um vídeo aí só focado em teoria das bandeiras, ensinando do básico ao avançado, tá? Então, tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.